Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, eu vim dar uma mensagem que Deus mandou, falando sobre o Evangelho, né? Porque hoje no mundo está sendo pregado dois evangelhos. O Evangelho de Deus, sobre o reino eterno, e o Evangelho do engano e da falsidade pregada pelos filhos do diabo. Isso a gente vê aí claramente todos os dias, E aí Deus mandou, eu gravar esse vídeo para falar para vocês o que ele disse. Até que eu recebi dia 18 de junho de 2024. Mas eu só pude gravar hoje. Então, vamos lá. Hoje eu vou falar somente do Evangelho de Deus, Do inimigo a pessoa nem precisa. Você só precisa conhecer o verdadeiro para saber que o falso é falso, Porque se você sabe o que é o original, você vai reconhecer a cópia, a falsidade. Então, eu vou pregar para vocês o Evangelho verdadeiro, Para que vocês, assim que tenha contato com o evangelho do engano, da falsidade, vocês já vão saber na hora. Então, Deus me mostrou que todos precisam estar bem esclarecidos sobre o verdadeiro evangelho para não serem enganados pelo outro. Deus disse assim: eles precisam conhecer a verdade para que eles sejam libertos do engano, E Deus disse: conhecereis a verdade e a verdade os libertará, Que está em João 8, e o verso 32. E falou, escreve, aí eu escrevi. Então, eu tava dormindo, Deixa eu até anotar aqui para não esquecer. Eu tava dormindo e Deus me acordou e disse, o evangelho eterno. Eu tava dormindo de boa. E aí Deus pegou e falou, o evangelho eterno. Aí eu acordei, eu falei, Aí ele foi falando, os versos para eu procurar e anotar para não esquecer, porque eu não sei de cor tudo, Se eu tivesse a memória dessa, ia ser top. Mas eu não tenho. Então, ele disse assim, porém inimizade entre ti e a serpente. E o Espírito me lembrou que estava em Gênesis, esse verso. E aí eu fui procurar. E foi me dando verso por verso, E disse ainda, grava, meu povo precisa dessa informação, conta para eles, Foi o que Deus disse. Aí eu peguei e vim aqui gravar para vocês, Demorei um pouquinho, mas finalmente consegui. E aí, tá em Gênesis 3, o verso 15, Essa parte aqui, porém, inimizade entre ti e a serpente, Que fala sobre o descendente que é Jesus Cristo, Jesus, ele nasceria, e iria pisar na cabeça da serpente, e aí a serpente ia ferir o calcanhar de Jesus, mas Jesus ia matar a serpente com o pisão, que ele ia dar na cabeça da serpente, que é o diabo, Satanás, está lá no livro de Apocalipse. E aí, ele me deu mais um verso, que foi João 3, do verso 14 até o 18, E aí tá escrito assim na minha versão. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze, ou a serpente de bronze, numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Então, quando Jesus veio na primeira vez, em forma de bebê, em carne e osso, Jesus veio para salvar.
Então, para salvar, necessitava que Jesus fosse morto, né? Então, aí vem essa lembrança, né, do Antigo Testamento, que a serpente era levantada no deserto e todo aquele que olhava para a serpente era curado, né? Era salvo, né? De ser morto, porque tinha muita serpente lá nesse episódio, né? Que estava picando as pessoas e as pessoas estavam morrendo. Então, todo aquele que fosse picado e olhasse para a serpente, eles seriam curados, seriam salvos da morte. Então, aqui do mesmo jeito, né? Jesus, ele foi levantado na cruz, né, do madeiro, e aí todo aquele que cresce em Jesus, né, do mesmo jeito, né, olhava para Jesus e cria em Jesus, então seria salvo e teria vida eterna. É o que está escrito aqui, né, para que eles não morressem, mas tivessem a vida eterna, né, que é no verso 16. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgar. Por quê? Teria uma fase, né? São várias fases. Como fala, o processo da salvação ou o plano da salvação, né? É um processo. Em cada processo tem várias etapas. Então, Jesus, ele estava cumprindo todas as etapas. Então, no plano de salvação, ainda tem mais etapa, né? Mas a gente vai continuar. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. Então, aqui já está explicando, deixando bem claro, que a salvação é pela graça de Deus, mas e também, né, pela fé, porque você precisa, no caso, no Antigo Testamento, você precisava olhar e acreditar que se você olhasse, você seria curado. E aí, quando Jesus veio, você precisaria ver Jesus, né? E acreditar no que ele estava falando, no que ele estava fazendo. Então, do mesmo jeito, ele foi levantado, né? Naquela montanha lá, que era deserta, não tinha coisas lá, né? Não tinha... Não sei como é que era, mas era como deserto também. Então, levantou Jesus ali, no madeiro, e Jesus foi morto para salvar o mundo e não para julgar. Por quê? Porque a outra fase, depois que Jesus ressuscitasse e fosse para o céu, aí sim ele ia julgar, né? Porque a primeira fase era salvar, a segunda fase é julgar e a terceira é a condenação, né? Que no caso é a execução total do pecado. Então é quando Jesus pega e extermina completamente qualquer resquício de pecado no mundo ou na humanidade. E é assim que acontece. Não sei se eu me fiz entender por vocês, mas é um jeito mais simples, né, que eu consegui. Então, assim como Jesus levantou, assim como Moisés, né, levantou a serpente no deserto, né, Jesus também foi levantado na cruz, né, e todo aquele que cresce em Jesus seria salvo e teria a vida eterna, né, não seria morto. E também Deus me deu Isaías, né? Dá mais uma olhadinha aqui. Pode abrir sua Bíblia em Isaías. Deixa eu ver aqui. Isaías. Achei Isaías 53. Isaías 53. O verso 3 a 11. 53, 3 a 11, aqui, ó. 3 a 11. Ele foi rejeitado e desprezado por todos, ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver, né? Porque a situação de Jesus aqui
que nesse tempo, né, quando ele estava sendo maltratado, né, ele estava horrível, né? Imagina os romanos batendo nele, arrancando o couro dele, né? Sendo espancado, todo roxo, deformado, com o rosto todo inchado, né? De tanto levar pancada. Então, Jesus estava muito com como falar, a feição, né? O rosto, todo o corpo estava tudo machucado, então estava feio de ver, né? Mas Jesus sempre foi lindo. Mas naquele tempo ali, onde Jesus foi maltratado, Jesus estava realmente horrível, assim, por conta da ocasião do que fizeram com ele, né? Bateram, arrancaram o couro, vocês sabem. Então, eu vou voltar aqui. Era como alguém que não queremos ver, nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente. E não disse uma só palavra, ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando corta a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos. Foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos. Foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem. Assim, os pecados deles serão perdoados. Então, Jesus, no caso aqui, a gente viu que foi o próprio Deus que permitiu que Jesus fosse castigado desse jeito. Porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus se ira por conta do pecado, né? O pecado que a gente comete deixa Deus extremamente irado, né? Tanto que a ira de Deus se consome nas 7 pragas que vai cair, né? Que o livro de Apocalipse fala. Então, Jesus,
ele sofreu o sofrimento que era pra gente, cada um de nós sofreu. Então imagina, cada um de nós sofrendo isso que Jesus sofreu, né? E Jesus, ele se colocou na frente de nós e falou: não, eu sofro por eles, né? Eu sofro pela Rose, né? Eu sofro, né, por você que está assistindo. Então, para que eles não sofram esse castigo, né? Porque eu quero que eles estejam comigo onde eu estou. Então, Jesus, ele se deu. Jesus, ele não foi pego de surpresa por nenhum ser humano, né? Ele já sabia, ele já veio para isso, né? Então, tem muitas pessoas que acreditam que Jesus, ele foi apenas um homem, porque ele morreu, né? Deus não morre. Mas esquecem que Deus é 100% homem e 100% Deus. Quando ele veio para o planeta Terra, ele veio sendo ser humano. Então, ele poderia usar os poderes de Deus? Poderia, mas ele escolheu não usar, né? Ele deixou com Deus, né, todos os poderes divinos para vir até a Terra, para que ele pudesse ser um ser humano e vencer como ser humano, né, fraco igual a gente é, porque senão como que ele seria um de nós, né? Então ele precisava ser um de nós para saber o que a gente passa, para poder nos defender. Então ele passando por tudo que a gente passa, ele pode nos defender, porque ele fala: eu sei o que é passar por isso, né? Eu senti na minha pele. Então, quando Jesus, ele toma o nosso lugar, nós aceitamos, né, a vida dele. Então, sem a vida de Jesus, a gente já tá morto. Por isso que ele fala, né? Se não crer, já tá condenado. Por quê? Ele veio para salvar. Se a pessoa não quer ser salva, já tá condenado. Por quê? Ele veio para salvar a pessoa para não ser morta. A pessoa fala: não, eu quero ser morta, deixa eu aqui. Então a pessoa vai morrer, né? É simples assim. Mas continuando, né? Que fala que ele foi rejeitado e desprezado por todos, né? E primeiro João, né? Ou é João só? É João só. Em João fala que ele veio para os seus, né? E os seus não os receberam. Cadê? Onde que tá? O verso 11. É o João 1, verso 11. Cadê? Verso 11 e 13. Até o 13. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isso é, não nasceram como nasceram os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Então, aqui tá falando que Jesus, ele veio para salvar, o povo, né, que aceitasse ele. Só que, né, ele escolheu esse povo, né, que no caso eram os judeus, né, na época. Só que os judeus, né, depois de tanto tempo ali, não sei o que aconteceu na cabeça, virou o cabeção, e aí eles acharam que não precisava compartilhar o evangelho de Deus, né, o evangelho eterno, com os gentios, né, porque ímpio é aqueles que conhecem a palavra de Deus e escolhem fazer o que é errado. Gentil é aquele que não conhece a palavra de Deus, nunca ouviu sobre Jesus. Esses são os gentios, ou gentis, né? Que no caso é eu e você, quando a gente ainda andava no mundo, né? Desgarrado de Deus, que a gente nem sabia quem era Deus, né? Muitas vezes a gente blasfemou contra Deus
E aí a gente nem tinha, porque não sabia, né? Imagina o povo que acho que é indígena, né? Mora lá na floresta, não tem contato com um mundo assim cristão, nem contato com pessoas, né? Então, de fora, só o pessoal ali da mata. Então, eles não conhecem a Bíblia, mas lembra que Deus está, no caso, Deus, ele se revela, ele se revela em toda a sua criação. Então, em toda a criação do mundo, Deus se revela ali. Então, o mundo, né, o ser humano, todos são indesculpáveis. Porque todos sabem, porque Deus colocou no nosso coração, na nossa mente, que a gente não pode matar, a gente não pode roubar, mas tem pessoas que escolhem, né? A gente escolhe, né, fazer o que é errado várias vezes, até no dia. Então, mas a diferença é que o povo de Deus que aceitou o evangelho eterno, quando percebe que fez alguma coisa errada, volta-se para Deus e pede perdão a Deus. Deus perdoa essa pessoa e essa pessoa não faz mais isso, né? Porque abandona, porque se arrependeu, não quer mais fazer o coração de Deus sofrer, não quer fazer Jesus chorar, entendeu? Então, é isso. E aí, Deus também me deu o João 8 de novo, só que é o verso 36. Deixa eu ver aqui, é 8, né? 56. João 8, 56. João 8, 56, aqui, ó. Abraão, o pai de vocês, ficou alegre ao ver o tempo da minha vinda. Ele viu esse tempo e ficou feliz, né? Quando Abraão viu, né, Jesus, aqui que ele tá falando, né? Foi quando ele levou Isaac, né, para matar Isaac, que Deus tinha falado, né, que era o teste, né? Não era, Deus não ia fazer ele matar a criança de verdade. Era um teste, né? Porque Abraão esperou praticamente a vida inteira para ter Isaac, né? E Isaac era tipo bem mais precioso que Abraão tinha. Então Deus foi fazer um teste para ver se ele não estava, se ele não ia. No caso, Deus já sabia, mas queria fazer o teste sim para mostrar para os anjos, né, que observam a gente e todos os seres dos outros mundos que a gente não conhece, né? Porque Deus não criou somente o planeta Terra, né? Com tantas coisas que Deus criou, Deus não criou somente um planeta, né? Tanto que tem uma parábola, né? Que Deus deixa ali tipo um ponto de interrogação, né? Que ele fala das 100 ovelhas, né? Só que 99 tava no aprisco ali, só que uma foi desgarrada, né? Uma sumiu, fugiu, sei lá o que aconteceu. A ovelhinha deu no pé. E aí Deus foi lá e foi resgatar essa ovelhinha perdida, né? Foi o planeta Terra que o diabo ficou lá enchendo um saco, pegou a Eva desprevenida, né? E aí enganou a Eva, e aí a Eva enganou Adão, e aí... Quer dizer, a Eva não enganou Adão, mas Adão escolheu. A Eva foi enganada, mas Adão escolheu comer o fruto proibido porque ele quis, né? Então foi um pecado de mão erguida, né? A Eva, ela foi realmente enganada, né? Porque por isso que Deus disse que o homem não pode se separar da mulher, porque quando o homem se separa da mulher, a mulher é enganada. E o diabo faz pinta e borda, engana a mulher. Então, por isso que Deus fala isso. Então, toda vez que Deus fala alguma coisa, preste atenção, porque é bênção para você. Entendeu? Agora, continuando, Deus também falou sobre Mateus 27. Aí já deu 24. Mateus 27. Olha por um.
Mateus 27, 15, eita, do 15 até o 61. Deixa eu ver qual que é. Jesus é condenado à morte. Ah, tá, esse daqui vai falar sobre a festa da Páscoa, né, a morte de Jesus, quando Jesus morre na cruz. Aí vocês leem melhor, porque senão vai ficar muito grande o vídeo, né? Já tem 24, 25 minutos. Então, aí aí nesse Mateus 27, né? Vai explicar melhor sobre a morte de Jesus. E a gente conhece, né? A Páscoa, né? A morte de Jesus na cruz. E aí, também falou para ver o Mateus 24, 14. Mateus 24, 14. 14 aqui. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Então, esse evangelho do reino, né? Essa versão aqui tá diferente, mas a versão que o povo mais conhece é: e este evangelho do reino será pregado em testemunho em toda a terra, né? No caso, em cada tribo, povo, língua e nação toda. Então virá o fim. Então, é isso que Deus quer que eu fale para vocês e vocês falem para outras pessoas, né? Pelo menos para uma pessoa. Se você falar para uma pessoa, né, ou compartilhar esse vídeo, você vai estar levando o verdadeiro evangelho do reino de Deus, que Deus mandou, né, que a gente anunciasse esse evangelho para que Jesus possa voltar logo. Então, se você quer que Jesus volte logo para acabar logo com esse mundo do jeito que tá hoje, né, cheio de pecado, e vai piorar, porque eu já gravei um vídeo e deixei aqui, né, até chorei porque o negócio é forte demais. E aí, a gente precisa acelerar a vinda de Jesus. Então, quanto mais a gente espalhar para as pessoas sobre esse evangelho, né? Se você quiser, eu vou deixar também na descrição todos os versos que eu tô falando aqui. Você pode mandar os versos, se você não quiser mandar vídeo, não quiser falar, você pode simplesmente tirar um print e enviar para alguém, né? Falou evangelho eterno, envia, né? Porque Deus disse quando esse evangelho for pregado em testemunho. Só que a questão é essa, né? Em testemunho é você vivendo o evangelho e outras pessoas sendo testemunha porque tá vendo em você o que Deus fez na sua vida. Então, é mais, como fala? É mais profundo, né? Mas fazendo isso você também ajuda, né? Porque a pessoa vai ler e vai saber qual que é o evangelho certo. Então, isso já vai ajudar. E aí Deus deu esse verso aqui de Apocalipse 14, do 6 até o 12. Até o 12. Deixa eu ler isso daqui, né? Que essa daqui é uma mensagem muito especial que Deus quer que a gente passe adiante, né? Porque essa daqui é a mensagem dos 3 anjos que anuncia o evangelho eterno, né? Quer ver? Eu vou ler para vocês como tá escrito aqui, ó, o verso 6. O título aqui tá escrito: As mensagens dos 3 anjos. Então vi outro anjo voando muito alto, com uma mensagem eterna do evangelho para anunciar. Então aqui, no caso aqui, eles meio que mudaram de lugar aqui. Era evangelho eterno, né, para proclamar. Agora aqui está escrito para anunciar. É praticamente a mesma coisa, mas trocando de lugar fica
diferente aqui, porque eu já aprendi de outra Bíblia, né? Então, aqui ó, já tá falando do Evangelho Eterno. Que Evangelho Eterno é esse, né? A gente vai falar mais pra frente aqui, né? Eu já deixei até a perguntinha aqui, né? Que é Evangelho Eterno. Sim, deixei aqui a perguntinha. Então, a gente vai falar mais pra frente. Mas é o Evangelho de Jesus. Então, para proclamar para os povos da terra e toda raça e tribo, língua, nação. E ele disse com voz forte: temam a Deus e louvem a sua glória. Essa daqui tá uma versão bem diferente. Então, na versão que eu aprendi temam a Deus e dai glória, né? Pois chegou a hora do seu juízo. Aqui tá falando que de Deus julgar a humanidade. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Por quê? Agora, no tempo que a gente está vivendo, que é o tempo do fim, se você não sabia, está sabendo agora. Nós estamos vivendo exatamente no tempo do fim. E aqui está falando que é pra gente temer a Deus. Mas não é ter medo de Deus, né? Aqui o temor é de obediência, né? Tipo, obedeçam a Deus e louvem o seu nome, né? Deem glórias ao teu nome. Como que você glorifica a Deus? Com o seu corpo, né? Que Deus fala, fazer um sacrifício vivo, né? Que Deus não pede que você fique morrendo de fome, fazendo um monte de jejum e blá blá blá. Não, Ele quer que você coma o que Ele mandou, para que você possa glorificar o nome dele, né? Com o quê? Ficando saudável, tendo saúde, né? Tendo força, ânimo para você pregar o evangelho. Então, se você continuar comendo tudo que você quer, se entupindo de tudo que é besteira, né? Aí você não vai ter essa força, essa energia. Você vai ficar fraco, doente, né? Porque você não vai ter nutrientes nem vitaminas que o seu corpo precisa. Mas se você obedecer a Deus como Deus está mandando, você vai ter. E aí fala para adorar a Deus que criou. Então, a gente tem essa expressão em Êxodo 20, do verso 8 até o 11, né? Que fala essa parte aqui de que Deus criou, né? Todas as coisas. No céu, no mar, e aí tá no mar. E aí, só que aqui acrescentou fonte das águas, né? Fazendo uma referência a um tempo de Noé, né? Que as fontes das águas, né? Se romperam. E aí aconteceu o dilúvio, né? Porque houve o quê? Um rompimento das fontes das águas de baixo para cima. Foi como torrente de água. E de cima para baixo. Então, imagina uma cachoeira subindo e uma cachoeira descendo. Muita água. Então, é para fazer a pessoa lembrar de Noé, da época de Noé, né? Como foi nos dias de Noé, né? Então, vai ser, como Jesus disse também na Mateus 24, também tem escrito, né? Como foi nos dias de Noé, as pessoas casavam, bebiam, davam-se casamento, até que chegou o dilúvio, levou a todos, né? Então, matou todo mundo. Então, se você quer obedecer a Deus, então você deve adorar o Criador no dia que ele estabeleceu, que é o sábado, né? Que está lá em Êxodo, que é onde faz a referência que Deus criou o céu, a terra e o mar. E aí aqui no Apocalipse ele acrescenta fonte das águas para você lembrar de Noé, do dilúvio, né? Do que aconteceu no dilúvio, porque Deus, ele é o Criador, é o seu mantenedor, né? E é o Deus que te salvou, né? E te libertou do pecado, para que você viva eternamente. E aí o segundo anjo seguiu o primeiro dizendo: caiu a grande Babilônia, ela embriagou todos
os povos, dando-lhe o seu vinho forte da sua terrível imoralidade, né? Aqui falando que é um poder religioso, né? Aqui eu não vou ter tempo para explicar direito, mas tem vídeo aí no canal, é só você procurar aí as 3 mensagens angélicas que vai ter explicação disso daqui melhor, né? Então, tá falando aqui de um poder religioso, né? Que deu doutrinas, né? Porque o vinho na Bíblia se refere a doutrinas, né? E aqui fala que com essas doutrinas fortes da sua terrível imoralidade. Então, comete imoralidade. Quando fala aqui imoralidade, é imoralidade sexual mesmo, né? Então, você vê aí que tem um poder religioso, né, que comete muito essas imoralidades, né, e dentro do lugar santo. Enfim, um terceiro anjo seguiu o segundo, dizendo com voz forte: aquele que adorarem o monstro, né, no caso seria a besta, né, na outra versão, e sua imagem, receberem um sinal na testa ou na mão. Aqui o sinal na testa é uma questão de decisão, né, porque o lóbulo frontal é onde fica a tomada de decisão. Você decide obedecer à besta e adorar a imagem da besta, e você trabalha, né? Porque a mão é como fala? Não é sinônimo, como fala? É tipo um simbolismo para obras, né? Que você faz obras. Então, você vai fazer aquilo que a besta, né? Ou o monstro que tá falando, né? Mandou, né? Você vai adorar fazendo aquilo que ela manda. Beberão o vinho, aqui falando de novo, do vinho, né? Então, eles vão fazer isso porque eles estão seguindo a falsa doutrina, né? Então, aqui vai falando que eles vão beber o vinho de Deus, né? No caso, agora aqui já tá falando da doutrina de Deus, né? No caso, a justiça. Que a doutrina de Deus também, no caso, como explicar isso? Tipo, Deus é amor, mas Deus também é justiça, né? Então, tem a doutrina do juízo de Deus. Então, aqui tá falando que eles vão beber esse vinho da sua ira. Então, Deus, ele vai dar essa justiça para essas pessoas que adorarem a besta, em vez de adorarem e dar louvor e obedecer a Deus, vai estar obedecendo e louvando e adorando a besta, vão receber a ira de Deus, que é a justiça de Deus nas 7 pragas, que ele derramou puro na taça do seu furor. Então, aqui, ele derramou puro, quer dizer que não haverá misericórdia nas 7 pragas. Então, vai ser sem misericórdia. Quando acontece essas calamidades, né, que a gente vê um monte de gente morrendo, ali ainda tem misericórdia de Deus, porque nem todo mundo morre, né? E nem todo mundo sofre desse jeito que vai sofrer aqui nas 7 pragas, que será sem misericórdia. Imagina, Deus misericordioso não oferecendo misericórdia porque o povo não quis. Então, vai ser uma coisa muito doída, né? Para não falar da palavra. Eles serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. Aqui já tá falando do
com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. Aqui já tá fazendo uma referência ali com o lago de fogo, né? Que eles vão queimar dia e noite até consumir todo o pecado que essa pessoa tiver no corpo. Enquanto tiver a matéria do corpo ali para queimar e o pecado, essa pessoa vai ficar queimando ali até que todo o pecado seja consumido pelo fogo consumidor, com enxofre ainda aqui. E a fumaça do fogo que os atormenta sobe para todo sempre. Ali não há alívio, nem de dia nem de noite, para os que adoram o monstro, a besta e a sua imagem, nem para qualquer um que tenha o sinal do seu nome, né? Qual é o sinal desse nome, né? Porque assim, hoje a gente sabe que o selo de Deus, né, é o sábado que está escrito, né? Deus deixa bem claro isso, né? Se você não sabe ainda, tem vídeo aí no canal também falando sobre o sábado e lá é explicado melhor, né, sobre isso, né? Onde está o sinal, onde está os versos que você pode achar escrito na Bíblia, tá? Que confirma isso. E aí, o sinal do nome dele, né? Do mesmo jeito que Deus tem um dia separado para ser adorado, a besta tem um dia, né, separado para ser adorado. Então, o dia de Deus a gente já sabe que é o sábado. E o dia da besta a gente já sabe que é o domingo, porque o mundo inteiro guarda o domingo. E hoje, né, se você olhar aí na internet, você vai ver que tem um poder político e religioso que está unindo todos os líderes, seja político, seja político, religioso, celebridades, né, que aconteceu agora, celebridades, né, que foram chamados lá para se reunirem em torno de um sábado climático, né? Você sabe aí. Desculpa. Aí, então, a besta está reunindo e fazendo com que todos, de um jeito bem sutil, é claro, para que todos se unem para que o mundo inteiro guarde o domingo, porque é o dia que é o que aqui, ó, tá falando? É o sinal do nome dele, né? É um dia que o inimigo escolheu como um dia de autoridade, né? Ele manda e todo mundo obedece nesse dia. Assim como Deus fala pra gente guardar o sábado e honrar o sábado, porque ele criou a gente no sábado. Então, não é a questão, não é o sábado. A questão é a adoração de quem é o Senhor do sábado, entende? Então, nós não adoramos o dia, nós adoramos o Criador que criou o dia. Então, quando adoramos a Deus no sábado, reconhecemos que Jesus é o nosso Criador. E aqueles que não reconhecem Jesus como seu Criador, guardam o domingo, porque é dia de homem. No caso, é número de homem, né? 6 é número de homem. Então, quando o diabo, ele... como que fala? Tem uma palavrinha. Ele se rebelou, ele foi, como fala, é uma palavrinha de tipo, não é teimoso, tem uma palavrinha. Que ele fica insistindo. É o contrário de Deus. Como que é a palavrinha? Bom, depois eu lembro. Então, aí
quando a pessoa insiste, né? Insiste deliberadamente, né? Em negar que Deus é o seu criador, então esse número se repete, né? É a insistência ou persistência em permanecer sem o criador, né? Tipo, não, eu não preciso do sétimo dia, eu não preciso reconhecer que Deus é o meu criador, porque eu sou Deus, não preciso de outro Deus para que eu tenha existência. Eu já existo, eu sou Deus, né? E é isso que esse grupo aqui, esse sistema religioso diz que é Deus na Terra, né? E o único ser que Jesus deixou no lugar dele foi o Espírito Santo, né? Ele disse: enviarei outro consolador, né? Que é igual a ele, o Espírito Santo. Então Deus não colocou nenhum ser humano para ficar no lugar dele. Mas esse grupo aqui, esse sistema religioso, né? Tô falando do sistema religioso, se diz e se autoproclama Deus na terra e maravilha-se um monte de gente com esse sistema e segue a besta por onde ela vai. E é isso que tá falando, né? E aí no verso 12 diz aqui: isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência. Esse povo são aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. Então, existe dois grupos, dois sistemas religiosos, né? Duas igrejas. Uma que é o restante do descendente, né? Aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus, como a gente vê aqui no finalzinho, e são fiéis a Jesus. E tem o outro, né? Que faz parte da terceira mensagem, que fala aqui da besta, né? Eita, tá descarregando. E agora? Peraí. Eita, voltei. Ih, ficou torto agora. Bom, enfim. Esqueci o que eu tava falando. Mas vou continuar daqui. Depois qualquer coisa eu lembro. Então, vamos lá. Aí que eu já falei os versos, verso 24, né, de Mateus. E é isso. Aí tá. Deixa eu ver quanto tem. Ixi, já tem. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar por aqui, né, essa mensagem. E eu vou continuar depois o restante. Aí eu vou colocar o título de... no caso, o primeiro vai ser Evangelho. Vou colocar Evangelho Eterno. E aí o segundo, que eu vou gravar agora, eu vou colocar o título de Evangelho e o Fim, né? Pra você saber a diferença, que qual é o primeiro e qual é o segundo. E então é isso, né? Não tô conseguindo lembrar agora o negócio. Mas Deus abençoe vocês, né? Espero que eu tenha sido clara, né? Não sei, tenha me feito entender por vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Espírito Santo ilumine, dê entendimento, discernimento para cada um de vocês, né? Que dê os 7 Espíritos do Senhor para que sua vida seja completa no Espírito de Deus.
Em nome de Jesus, fiquem com Deus e até o próximo.